Para essa aula eu trouxe algumas campanhas na prática para a gente estar vendo por dentro, quais as estratégias que eu utilizei, como eu pensei, certo? Para auxiliar você também a pensar para você, para o seu cliente, adaptando, porque cada negócio vai ter a sua necessidade, a sua característica, peculiaridade, certo? Então, vão ser modelos aqui para a gente entender e eu vou estar fazendo na prática com vocês e sem enrolação, vamos começar com o primeiro exemplo aqui que eu trouxe, foi de um pequeno lançamento que eu participei, ok? Então, nesse caso, o meu player ali, o produtor, então esse primeiro exemplo vai ser de um infoproduto, tá? Eu vou passar por negócios locais, por objetivos de campanhas diferentes, pode ficar tranquilo. Mas eu quero que você preste atenção em todos os exemplos para entendendo sobre as estratégias e as possibilidades que você pode utilizar e adaptar para os negócios aí que você for realizar, ok? Então esse player em questão, ele já tinha uma certa reputação, uma popularidade, certo? Uma audiência no Instagram dele. Então eu vou mostrar para vocês aqui, ó, o perfil do Instagram dele como é que era. Então atualmente ele está com 594 mil seguidores. Então a gente vê que é um produtor que já tem aí uma audiência grande. Ele, um ponto importante para mencionar, é uma pessoa que produz muito conteúdo em vídeo. Então essas publicações e imagem, na verdade, são a versão escrita dos vídeos que ele fala. Então, ou vice-versa, né? Então as publicações aqui são escritas e o vídeo, na verdade, é a mensagem aqui falada, né, em áudio e vídeo das publicações escritas. Sempre, diariamente, durante, no mínimo, pelo que eu sei, 5 ou 6 anos, ele publica diariamente, sem interrupções, todos os dias, certo? Um vídeo, uma publicação, um vídeo, uma publicação. Então, que isso gerou ao longo do tempo para ele? Muita autoridade e credibilidade, certo? Consistência, ele foi persistente também, então o algoritmo valorizou essa ação. Então, instrua também tanto o seu cliente, ou se for para você, o seu negócio, a ter constância nas suas publicações. Não desista ali, a primeira semana eu vou começar fazendo 5 publicações por semana ali, uma por dia, de segunda a sexta, de repente você já está vendo que você está fazendo 3, depois uma, e mais ou menos ali uma coisinha ou outra, sempre esteja em constante movimento. O algoritmo vai te pontuar por isso, e essa pontuação, essa valorização vai auxiliar muito, muitíssimo lá dentro do gerenciador de anúncios para quando a gente precisar trabalhar aí com essa audiência, com esse perfil já aquecido, sabe? Então, por que eu quis te mostrar? Porque neste caso eu não precisei, do início, criar um público frio, sabe? Por direcionamento detalhado. Eu não precisei encontrar um público para pegar esse conteúdo que a gente ia trabalhar aqui na nossa fase de aquecimento. Então eu vou começar primeiro por essa campanha de aquecimento, que seria o quê? Fizemos alguns vídeos, então como o forte desse produtor é vídeo, ok? Então a gente produziu somente criativos em vídeo com mensagens reflexivas, avisando, com um aviso no final, que a partir de tal dia, então eu não lembro as datas, mas eu vou colocar aqui, por exemplo, a partir do dia 6 de julho, vão estar abertas as inscrições para a mentoria online que eu estou preparando, certo? Então, eram mensagens sem um cunho ali de oferta, venda, nem nada, com um aviso no final. Então, era uma mensagem reflexiva, porque ele é de um nicho de desenvolvimento pessoal. As pessoas que o seguem já estão acostumadas com esse tipo de conteúdo e mensagem reflexiva todos os dias, ele levando aí essas mensagens diárias, né, essas pílulas de conhecimento, de informação, curiosidade, reflexões para as pessoas. Então a gente utilizou isso com essa mensagem no final. Se você gosta do meu conteúdo e me acompanha aqui, né, eu já te conheço, você me conhece, dia tal eu vou abrir aí as vagas. Fique no aguardo. Era só um aviso desse tipo. Então fica no aguardo aí, fica atento que eu vou revelar para vocês em breve. Me acompanha nos stories. Então, não somente nessa fase, como eu falei, a gente produzir um pouco mais de conteúdo nos stories, no feed, né, com esses avisos, mas o tempo inteiro é importante que, no mínimo, vocês estejam movimentando os stories. Aqui é um exemplo de um pequeno lançamento, mas isso serve para negócio local, para qualquer tipo de negócio, a movimentação lá no Instagram, porque a gente vai ver o quanto o algoritmo ajudou aqui dentro em questão de custos, beleza? Então, a nossa primeira campanha aqui de engajamento, certo? Porque foi um aquecimento.
preparamos alguns vídeos e como eu não precisei trabalhar com um público frio ali, porque ele já tinha uma audiência de pessoas que eu já conheciam, que já engajavam e já assistiam seus vídeos, eu trabalhei com já no início públicos personalizados. Por quê? Na hora de começar com esse cliente, eu fui na parte de públicos, né? Depois de ter pego o acesso à página, tudo mais, instalado o Pixel, o conjunto de dados lá na plataforma que ele tem, no site dele, beleza? Eu vi na hora da criação de público que o público de 7 dias, dos últimos 7 dias que engajaram, era bem grande, dos últimos 15, dos últimos 30. Ele tem uma audiência muito grande. Então aqui no perfil a gente pode ver que tem bastante comentários, ó. Essa foi a última publicação, no caso. Mas tem publicações aqui que sempre passam de 500 comentários. Tem algumas que viralizam, claro. E olha as curtidas, tá? Aqui não dá para ver as visualizações ao todo, mas vamos supor uma que eu clicar aqui, essa de 10 mil, por exemplo. As visualizações em si não mostram todas, mas como eu tive o acesso, por mês, basicamente ali, ele estava tendo um alcance de, em média, 2 milhões e 500 mil pessoas através do orgânico do Instagram. O melhor posicionamento, o único que ele utiliza aqui é o Instagram, certo? Então, é um público mais velho, então eu fui atrás de conhecer, é o que eu sempre falo para vocês, vá conhecer sobre o público, quem é o público, e eu conheci justamente dessa forma aqui, ó. Vamos ver quem que é o público dele? Olha as pessoas que comentam. A maioria são mulheres, mas tem homens também de idade. Então, são pessoas um pouco mais idosas, certo? Por quê? É pessoas que gostam de ouvir essas mensagens, que passam tempo nas redes sociais absorvendo esse tipo de conteúdo. Então, eu fui vendo as pessoas, eu fui acessando os perfis. Eu não vou abrir nenhum aqui, claro, porque é uma aula e essa aula eu vou subir no YouTube, nada que envolva aí direitos autorais e a exposição da imagem de ninguém. Mas aqui a gente está vendo a questão dos comentários e eu fui analisando, até mesmo nas curtidas. Então, como eu tive acesso também ao público, às pessoas, eu fui vendo nas curtidas quem são, o perfil delas, o que elas gostam, qual o seu comportamento, o seu estilo de vida. Fui fazendo uma análise até de poder aquisitivo, em que classe essas pessoas se encontram aí na economia. Então, regiões também que elas mais frequentam, onde elas moram, certo? Então isso me ajudou bastante nessa construção de público e percebendo essa audiência forte que ele tinha. Então, por se tratar de um influencer, ele tem uma base de pessoas muito fortes que o seguem ali fielmente, acompanhando diariamente suas publicações, comentando e curtindo. Fãs também nos stories, bastante envolvimento. Por esse motivo, meu primeiro conjunto de anúncio foi voltado a. Todos eram de vídeos, todos os criativos aqui são vídeos, certo? Então, tanto quanto no primeiro conjunto aqui, no segundo, os criativos são os mesmos, tá? Então, eu não vou entrar em questão aqui dos criativos, eu posso até mostrar aqui como é que foi, como eles são, mas o mais importante de estar começando essa aula aqui é sobre esse público, percebendo que ele tinha essa audiência. O primeiro conjunto eu quis direcionar para pessoas que já tinham ali um tipo de comportamento de visualizar os vídeos que ele publicava, beleza? Então, no tipo de engajamento, eu coloquei aqui para o meu anúncio pessoas que vão visualizar o vídeo. E aqui na meta de desempenho, maximizar as visualizações True Play, certo? Então, fica essa dica, porque eu queria pessoas que realmente assistissem, que dessem play no vídeo, que passassem um tempo ali vendo e já tivessem um comportamento de assistir vídeo. Então, visto que ele é um player que só produz vídeo, certo? E eu vou utilizar pessoas ali, que eu vou te mostrar no público personalizado aqui, que já tinham o costume de assistir os vídeos dele, e agora eu vou estar divulgando criativos em vídeo, vai ser muito mais assertivo essas pessoas assistirem a mensagem que ele quer passar com o meu convite no final, porque são pessoas que, além de já o conhecerem, já têm costume de assistir o vídeo dele por quase completamente, tá? Então é isso que eu vou te mostrar aqui abaixo, nosso orçamento aqui diário para essa fase. Eu selecionei e criei públicos personalizados, que eu já te ensinei como é que faz, com base em vídeo, beleza? Então, eu selecionei vídeos lá do perfil dele que viralizaram. Se eu não me engano, eu selecionei uns últimos 90 vídeos que ele publicou, certo? E eu coloquei para
criar um público em cima desses vídeos de pessoas que visualizaram 75% nos últimos 15 dias, 30 dias e 7 dias. Então, eu não quis pegar pessoas que visualizaram 25%, 50%. Eu queria pessoas que já assistiam ali até praticamente o final. Quem chegou até 75% provavelmente já iria chegar até o final. E outro detalhe muito importante, o que tinha nos 70%, nos 75% do meu criativo? Justamente o final da mensagem com um gancho levando para o convite. Então eu passava a mensagem, o que as pessoas assistiam até o final dele que eu percebi? A mensagem inteira, certo? E aí, nesse criativo, a gente falou a mensagem inteira dentro dos 75% e quando a pessoa já recebeu a mensagem, ele já falava um gancho para você que me acompanha, você que gostou desse conteúdo, que quer evoluir e tudo mais. Ele já ia puxando um gancho, porque a mensagem tocava justamente numa dor da pessoa que ela estava passando. Ele contava alguma história do que ele passou. Rapidamente ali, os criativos tinham, se eu não me engano, 30 segundos, certo? Ou acho que nessa média. A gente pode estar dando uma olhada aqui já já neles. Então, a gente se atentou muito nos 75% a passar a mensagem do convite para o final. Isso é uma jogada interessante de você trabalhar com público personalizado de video view para pessoas que assistiram 50%. No 50%, você já coloca alguma mensagem importante, alguma chamada para ação. No nosso caso aqui, 75%. Era um vídeo curto, era fácil de chegar aí até o final. E no final, o convite. Isso deu muito certo, tá? Continuando aqui, a gente realmente, então, essa é a parte mais importante, trabalhou um público de quem já visualizava o vídeo dele aí e direcionamos para pessoas que têm comportamento de visualizar vídeo. Fechou? Então, é quase ali, a gente está sendo mais assertivo mostrando para o algoritmo vídeo para pessoas que têm comportamento de assistir vídeo e que já assistiram vídeos dele. Fechou? Então, isso deixa muito mais fácil para a aprendizagem do algoritmo. E um outro detalhe só é que a gente aqui selecionou posicionamentos específicos para trabalhar. Eu poderia aqui ter tirado o feed do Facebook e deixar só o Instagram porque ele é forte só nessa plataforma, porém eu não quis fazer dessa forma porque o público dele, por ser um público mais de idade, também é muito presente na plataforma do Facebook, então eu não quis ignorar a presença dessas pessoas lá. E deu muito certo, a gente vai ver nas métricas também, porque eu vou tentar deixar essa aula bem transparente, bem completa mesmo, como se eu tivesse na hora lá o que eu analisava, como é que eu fiz, certo? Então a gente selecionou posicionamentos específicos e por se tratar de vídeo, se eu quisesse ainda, eu poderia fazer mais uma otimização, que era colocar somente para pessoas que estivessem conectadas ao Wi-Fi. Lembra que eu te dou essa dica? Então, se você quiser fazer dessa forma, também te recomendo. Por que que aqui, nesse caso, desta campanha de engajamento, eu não quis marcar essa opção, por mais que fossem vídeos? Porque eram vídeos curtos e eu não ia levar o usuário para destino nenhum. Eu estava trabalhando pessoas que já são seguidores, eu não estava direcionando para uma página, para uma landing page de captura, nem nada. Eu só estava divulgando o vídeo. Então, eu não precisaria marcar essa opção de somente para quando ela está no Wi-Fi, porque é um tipo de pessoa que nos dados móveis já teria tempo de assistir esse vídeo, receber a mensagem e saber, a partir de tal dia, o Flávio Ferraz ele vai abrir as vagas para a mentoria dele. Não precisa perder um tempo dentro de uma página, não precisa saber mais sobre nada, não tem que ir até ali a landing page para se cadastrar, preencher um formulário, sabe? Que seja, ver mais sobre o que vai ter nessa mentoria e tudo. Então, não havia essa necessidade, porque o usuário não iria perder muito tempo e nem navegar muito aí a partir desse anúncio, fechou? E os criativos, basicamente, aqui pra gente ver, eram vídeos simples, tá? Deixa eu ver até que eu cliquei aqui, quantos segundos que ele tem. Não sei se o áudio vai ser aqui, mas qualquer coisa eu já muto rapidinho. Fechou. Esse aqui tem 1 minuto e meio. Tá, alguns eram de 1 minuto realmente, mas se a gente notar, é outro detalhe que também eu estudei. A maioria dos vídeos dele, vou clicar em algum aleatório aqui, tem a média de 1 minuto e meio, 1 minuto e 20, certo? Por quê? Também são vídeos que ele utiliza lá no TikTok. E o TikTok tem esse mínimo de tempo aí que lá gera um bom engajamento. Vídeos curtos também, mas vídeos a partir de 1 minuto ali eles começam a monetizar, tem certos detalhes. Então,
ele já tinha esse costume de produzir conteúdos nesse tempo, e a gente utilizou nos criativos também, mas tiveram criativos de 30 segundos, de 1 minuto, de 1 minuto e meio, vários. Porém, como eu disse, e como foi nesse direcionamento do público, foi específico para pessoas que têm comportamento de assistir o vídeo, e eu queria para aquelas que já têm comportamento de assistir os vídeos dele por mais de 1 minuto. Se o vídeo, a porcentagem que eu selecionei foram para quem assiste ali no mínimo 75%, são pessoas que no mínimo assistiam 1 minuto dos vídeos dele. Então, no 1 minuto, a gente colocava a mensagem e nos últimos 20, 25 segundos, a gente aí adicionava a chamada para ação para o gancho, entendeu? Mas na prática, para te mostrar aqui. Então, por mais que aqui vai estar só legendado, queria mostrar para vocês a mensagem que a gente colocou, mas não tem problema. É para você se adaptar aí também ao seu nicho, à sua ideia, prestando muita atenção naquela dica que eu dei de colocar o gancho aí na porcentagem certa do vídeo. Fechou? E o próximo conjunto de anúncios, para não enrolar, mas sendo mais completo também, a única diferença aqui, acho que até o orçamento era igual, foi que não foi para um público de visualização de vídeo, foi para um público de engajamento. Então, porque ele também produz os conteúdos aqui em publicação, em imagem, né? Então tem tanto as de vídeo quanto as imagens, e eu quis trabalhar esse público das pessoas que engajavam, curtindo, comentando, que tinha bastante. Muita gente mandava direct, respondia os stories, e o engajamento também envolve aqui as pessoas que visualizaram os vídeos. Então também trabalhei com a mesma janela de tempo aqui, de 7 a 30 dias, tá? A única diferença dos dois conjuntos é essa, posicionamentos aqui são os mesmos, fechou? Então essa foi a nossa fase de engajamento. Quando você não tem a possibilidade de já começar a trabalhar com os públicos personalizados, a gente vai começar primeiro com uma campanha de engajamento, com os criativos que a gente tem, mas ainda não convidando para uma mentoria, porque essa pessoa, por exemplo, numa primeira fase antes dessa, ainda não conhece, vou continuar nesse exemplo aqui, ainda não conhece o Flávio Ferraz, certo? Então, por que eu vou usar o mesmo criativo, onde ele vai fazer um convite no final? A partir do dia 6 de julho eu vou abrir minhas mentorias online. Aí a pessoa que nem conhece ele, é muito mais difícil de comprar ali uma mentoria de quem ele não conhece nada ainda sobre. Então, antes dessa fase, para a gente ter um público quente, a gente precisa construir e aquecer, certo? Então, como que a gente poderia fazer esse aquecimento? Por exemplo, a gente poderia vir aqui, criar uma campanha, beleza, de engajamento. Na aula aqui é tudo no improviso, isso nem estava planejado. Colocando a nomenclatura aqui, engajamento, Flávio Ferraz, e eu vou colocar aqui, não um aquecimento, eu vou colocar mesmo uma construção, para eu entender que eu estou construindo o público. Aqui no nome do conjunto de anúncios, mesma coisa, sempre coloco a mesma nomenclatura, engajamento, o nome do cliente ou da empresa. E aqui eu coloco, por exemplo, interesses, para eu saber que eu estou trabalhando com o público de interesses. Aí eu coloco se eu vou estar trabalhando no Brasil todo. No caso dele é um tipo de conteúdo aí que dá para trabalhar em todo o Brasil. Posicionamentos, eu coloco que eu vou estar trabalhando posicionamentos específicos. Quando eu escrevo posicionamentos, para mim particularmente, ou posso colocar só pos, eu sei que pos manual, eu selecionei manualmente os posicionamentos. Se eu coloquei alto aí, quer dizer que eu deixei nos posicionamentos recomendados, que o algoritmo mesmo vai estar fazendo a entrega ali, identificando quais são os melhores. Acredito que seja isso. Aí eu anúncio aqui 01. Fechou. Continuando, a gente vai criar uma campanha de engajamento manual. Passou aqui avançando, certo? Se você marcar aqui o orçamento a nível de campanha, ele vai distribuir o orçamento que você colocar aqui dentro, por exemplo, tá R$40, vamos colocar 40, em todos os conjuntos que estiverem aqui. Então pode ser que tenham 3 ou 2 conjuntos. Se um conjunto estiver performando melhor, o algoritmo automaticamente aqui, a ferramenta distribui a sua verba para aquele que está tendo uma performance mais positiva do que as outras, com os resultados ali que a gente está buscando, que nesse caso é de engajamento. Então
o conjunto de anúncios com os interesses que estiver trazendo mais engajamento, ele vai distribuir a verba automaticamente para lá. Eu, particularmente, gosto de trabalhar a nível de conjunto o orçamento. Então, aqui a nível de campanha, chama CBO. E a nível de conjunto, que é o caso que a gente vai selecionar, ele tem a nomenclatura que chama ABO. Então, aqui a gente vai colocar no anúncio, tá? No seu anúncio. Então, eu quero divulgar os conteúdos, por exemplo, do Flávio, que produz bastante vídeo, para pessoas que ainda não conhecem ele. Então, eu vou pegar que eu quero que as pessoas engajem com o meu anúncio. Para quem já tem costume de visualização de vídeo, aqui maximizar também as visualizações True Play. A gente tem outras opções, mas no caso dele, que produz vídeos tecnicamente curtos e alguns mais longos, essa opção é mais interessante, mas sempre te recomendo, eu tenho uma aula específica aqui sobre criar campanha de engajamento, até sobre as metas de desempenhos aí, de que cada uma tem suas características, então muda de cada uma, cada tipo de engajamento para o outro, certo? Então vai ter uma aula específica para isso, não é o caso aqui, mas só para te mostrar que cada uma aqui vão ter suas peculiaridades. No meu caso aqui eu quero trabalhar com vídeo, porque eu vou utilizar vídeos que ele já produziu para estar chegando a pessoas que ainda não conhecem ele. Então a gente está fazendo uma fase aqui, como eu tinha te explicado, caso você comece com uma empresa ou um player, ou você mesmo ainda não tenha uma audiência para trabalhar um público personalizado de quem já te conhece, de quem assiste seus vídeos, certo? E aqui eu vou colocar o orçamento a nível de conjunto. Fechou. Localização vai ser o Brasil mesmo, tá? Então, não tem muito o que eu alterar aqui. A única mudança que eu vou fazer vai ser nos interesses, tá? Então, a idade, eu já sei que de 18 anos não é o público que ele trabalha. Conhecendo o público, eu já jogaria o público dele, que é a partir de 40, mas vamos colocar aqui um pouquinho mais para baixo. A partir de 35, tem pessoas não só mais velhas, pelo que a gente foi identificando ao longo do tempo, eu fui estudando, certo? Aqui é de 65 para cima mesmo, eu não mexo. Notei que tem bastante empresários que nessa faixa de idade aqui, então, nessa faixa de idade para a geração antiga, são pessoas que já estão com algum emprego estável, já são empresários que seja. Então, principalmente de 40 anos, mas eu vou começar a 35, porque o Flávio também trabalha com mentorias particulares, então ele também abrange aí um tipo de pessoa de idades não somente mais velhas. As mais velhas, por exemplo, elas vão ter umas características diferentes, por exemplo, alguns traumas do passado. Então, como essas pessoas têm uma certa idade mais avançada, elas procuram mentores, elas procuram esses tipos de pessoas que possam ajudar elas a superar esses problemas, porque elas tiveram mais tempo de vida. Então, alguns traumas do passado estão muito mais fortes, enraizados nela. Já um público mais novo ali, eles estão enfrentando alguns outros tipos de problema, ainda às vezes pode ser numa transição de carreira, e tudo isso ele ajuda, certo? Então, conheça muito bem quem que você está anunciando. E pergunta para essas pessoas como é o tipo de perfil e público que ela atende ou já atendeu, para você ir identificando essas características para a gente selecionar aqui. Não seria nada viável deixar, tipo, menos do que 35 anos. Não tem público de 25, 20 na página dele, certo? Não existe, porque a comunicação dele nem é para essas pessoas, entende? Então, não vai haver conexão. A identidade, a personalidade dele já trata histórias e reflexões para um público mais velho, certo? De um nível de consciência mais avançado e maturidade, problemas aí que essa idade para frente pode estar enfrentando. No direcionamento detalhado, aí sim eu posso trabalhar, vamos supor, eu não tenho um público ainda, eu quero divulgar aí o conteúdo dele. Ele trabalha com o quê? Desenvolvimento pessoal. Aí, a partir disso, eu venho aqui numas sugestões, eu já vejo que ele trabalha motivação, inteligência emocional, isso é importantíssimo, é algo que ele trabalha mesmo, autoconhecimento, autoconfiança e vamos colocar mais um aqui, autoestima, né? Como ele atende bastante mulheres, tem bastante público feminino ligado aí à autoestima. Como tem bastante interesse aqui que tem a ver com ele, nesse caso então, eu recomendaria aqui eu fazer 2 conjuntos de anúncios, para não colocar, por exemplo, 10 interesses tudo aqui, porque nesse caso são interesses um pouco amplos, eles possuem uma quantidade de público estimado muito grande. Ó. Só esse de autoconfiança tem em média
de 35 milhões a 41 milhões, quase 42 milhões. Então, é um público muito grande. Para eu não deixar esse conjunto aqui com um público estimado tão avançado, eu posso criar um novo para não ter aqui, por exemplo, de 30 milhões a 36, eu não ficar com 65 milhões a 73 milhões aqui. Então, eu poderia 70 milhões a 80 milhões, que seja, tudo em um conjunto só. Então, eu dividiria para o algoritmo ter um espaço ali e interesses ali mais segmentados para ele trabalhar. Porque aqui, por mais que a gente selecione 5 interesses, que normalmente é o que eu te recomendo, não é uma regra específica, como eu digo, às vezes acontece da gente conseguir adicionar, pô, só faltou um para eu adicionar e eu não tenho recurso suficiente para criar outro conjunto de anúncios. Então adiciona esse mais um aqui. A diferença é que você vai deixar um pouquinho mais de tempo rodar para dar tempo para o algoritmo trabalhar, porque aqui ele vai trabalhar da seguinte forma nesses interesses. Ele não pega pessoas que vão ter todos esses interesses em uma pessoa só. Não é uma pessoa que tem interesse em autoconfiança, autoconhecimento, desenvolvimento pessoal, inteligência emocional e motivação. Não é E. Autoconfiança e conhecimento e desenvolvimento pessoal. Não. Ele vai mandar para pessoas que têm interesse em autoconfiança ou autoconhecimento ou desenvolvimento pessoal. Então, uma hora ele vai anunciar para dentro dessas 35 milhões de pessoas. Não todo mundo, mas para pessoas ali dentro desse público que ele tem dentro só de autoconfiança. Depois que ele veiculou alguns anúncios ali dentro, ele vai colocar para pessoas que também têm interesse ou em autoconhecimento. Então agora ele vai trabalhar dentro dessas 29 milhões. Depois ele vai trabalhar dentro dessas 233 milhões. O que eu já recomendaria nesse caso aqui, ó, já que eu passei o mouse? Olha o tamanho deste público. Vamos ver aqui no estimado, se eu excluir o desenvolvimento pessoal, o quanto que cai ali? Caiu um pouquinho, certo? Então, eu deixaria o quê? Dentro desse conjunto de anúncio, somente interesses que tem na média até 50 milhões aqui no máximo, certo? Então, a gente viu que começa em 35 milhões, vai até 41. Então, eu vou deixar aqui somente interesses até 50 milhões. Isso é uma dica também para a gente estar colocando. Autoestima que é muito, passou de 100 milhões o máximo. Então, vou colocar autoconsciência e ver só mais um. Já que eu excluí 2, eu vou adicionar 2 no lugar. Fechou. E o amor próprio. Top demais. Tranquilo. Então, aqui eu vou trabalhar um conjunto de anúncios que vão de interesses até 50 milhões, no máximo. E eu posso trabalhar no outro conjunto de anúncios que eu falei que eu posso estar criando aqui, aqueles interesses maiores. Por exemplo, aqui o desenvolvimento pessoal, a qualidade de vida e posso colocar um bem-estar, que também é grande. Como lá são interesses maiores, eu não preciso colocar 5, tá? Então eu vou colocar somente os 3 principais, que eu acredito que são esses. Ou posso colocar autoestima, que é um pouquinho menor. Autoestima, desenvolvimento pessoal e eu tinha colocado motivação, né? Pode ser motivação. Então, eu seleciono os 3 principais, ou 2 principais e 2 menorzinhos também. É interessante, para estar dividindo, caso haja possibilidade. Só para não pôr tudo num conjunto só. Aí aqui sim, se eu colocar em limitar o público, aí eu vou colocar, por exemplo, nesse caso aqui eu não vou fazer limitação. Mas aquele exemplo que eu te falei, aqui o algoritmo vai anunciar para quem tem interesse em amor próprio, ou autoconfiança, ou autoconhecimento. Mas se eu colocar uma limitação aqui, certo? Tipo de desenvolvimento pessoal, aqui embaixo. Aí sim, ó, a gente até vê que a nomenclatura aparece. Ó. Eu quero pessoas que correspondam a amor próprio e também, obrigatoriamente, deve corresponder a desenvolvimento pessoal. Aqui sim o algoritmo vai pegar todo mundo de amor próprio, ou autoconfiança, ou autoconhecimento, e que correspondam também a desenvolvimento pessoal, certo? Então aqui é amor próprio e desenvolvimento pessoal, não vai ser só amor próprio. Além de amor próprio, dela ter interesse em amor próprio, também esse usuário vai ter que ter interesse em desenvolvimento pessoal. Então, por mais que é uma limitação que eu posso fazer aqui dentro desse conjunto, como neste exemplo eu posso fazer, ficou legal, ficou específico, o público diminuiu aqui consideravelmente ali o nosso público estimado. Bacana, poderia estar utilizando esse interesse também. Mas o que eu faria se eu tivesse essa possibilidade? Um conjunto de anúncios para testar com esses interesses sem limitação
e um outro conjunto com esses interesses com essa limitação. Aí sim eu poderia fazer um comparativo ali. Eu deixaria veicular somente 3 dias, já eu conseguiria aqui numa campanha de engajamento em 3 dias, que ela tem um alcance maior, mais rápido, certo? É um tipo de campanha que ela desenvolve e performa mais rápido que as outras, tipo um tráfego que é rápido também, diferente de um comportamento ali num objetivo de venda, que é um público mais qualificado. O algoritmo tem uma certa dificuldade, demora também de achar e de encontrar, principalmente dentro do nicho que você quiser que ele trabalhe, então ele vai ter que estudar, entender muito bem esse público. Fechou? Então aqui como é o engajamento, eu faria dessa forma. Então eu teria um conjunto de anúncio com uma limitação e sem para eu comparar um com o outro, beleza? Então aqui eu vou tirar, foi só para mostrar para vocês essa limitação. E se fosse o caso também, uma exclusão, a gente consegue deixar mais específico ainda o público, que eu já te expliquei na aula de posicionamentos, ali, direcionamento. Posicionamentos manuais, tá? Então, quando também eu recomendo a gente fazer tantas limitações, deixar mais específico o público. Quando eu estou trabalhando um orçamento menor. Então, 40 é menor, mas vamos supor que eu vou trabalhar 2 conjuntos de anúncios, como eu falei. Então, R$ 20 por dia, ele é pouco. Por isso que eu tenho que ser o mais assertivo possível em quem eu quero encontrar. Então, aí sim eu trabalharia uma limitação, porque eu preciso que o algoritmo seja o mais assertivo, porque eu não tenho orçamento para cobrir muita gente por muito tempo, até encontrar essas pessoas aí avulsamente. Eu já dei essa dica. Quando você, principalmente em campanhas que vão trazer um resultado, por exemplo, como cadastros ou vendas, que a gente vai estar trabalhando, tem um público muito amplo, pode acontecer de você ter um custo por resultado mais barato, porém vão ser resultados menos qualificados, certo? Resultados mais desqualificados. Quando a gente trabalha com muita gente, qualquer tipo de pessoa, a gente também acaba colhendo qualquer tipo de resultado. Nem sempre é vantajoso trabalhar, por exemplo, uma campanha de cadastros que a gente quer lead qualificado, aí você vai lá e está fazendo, por exemplo, uma imobiliária. Eu vou dar um exemplo aqui de uma casa, um anúncio de casa até que eu vou te mostrar na prática. E aí você colocou, tipo, para muita gente ali, o público ficou amplo, certo? Até que você consegue estar levando bastante lead para essa imobiliária, para esse corretor de imóveis que você está atendendo, ou para você mesmo, mas você vai notar, colhendo feedback, né? E se for para você, vai estar vendo que são pessoas desqualificadas, que às vezes não estão entendendo o anúncio, que às vezes estão clicando e preenchendo por preencher ali o formulário ou mandando mensagem só por curiosidade. Então, quando a gente faz um bom direcionamento, fica um público mais específico. A gente pode acabar pagando um pouco mais caro, sim, pelo lead, pelo resultado, porém, ele vai ser bem mais qualificado, fechou? Então, aqui eu até diminuí para a gente entrar na realidade de muitos, né? Muitos de vocês e muitos clientes que não dispõem, às vezes, de um investimento inicial muito grande e a gente começa sempre a trabalhar com pouco investimento mesmo. Então, eu sempre te recomendo aí, no mínimo, cobra 1.200 para o investimento do seu cliente, que você vai ter R$ 40 por dia para trabalhar. Dá para trabalhar aí 4 conjuntos de R$ 10, 2 conjuntos de 20 cada. Então, aqui seriam como exemplo de 2 conjuntos de 20, tá? Fechou. Para não prolongar muito esse exemplo, a gente vai selecionar alguns posicionamentos manuais aqui. Não é o caso aqui para eu ficar fazendo, mas você, dentro aí do seu nicho, dentro do seu cliente, o que você analisou, onde é que ele pode estar, certo? Aí você vai selecionar os seus posicionamentos. Então, eu vou deixar basicamente aqui os principais, tá? Então, eu vou tirar o Facebook Reels. Posso até deixar aqui o Facebook Reels, porque do público que eu mencionei aqui, são públicos mais velhos, eles até que consomem são presentes nesse posicionamento. Então, por isso que é interessante a gente saber onde é que o nosso público está, onde que ele navega, onde que é o lugar que ele mais clica, certo? Por mais que o posicionamento do meu player aqui, o Instagram é mais forte, pela idade do público dele, ele também está muito presente lá no Facebook, certo? Então aqui a gente está construindo aí a audiência para ele. Aí eu vou colocar aqui só aquela limitaçãozinha que a gente gosta, né? Otimização para somente quem está conectado a um Wi-Fi. Ou não, se for o caso. Mas aqui eu vou ser mais específico ainda. Então eu posso ajudar você a economizar mais dinheiro dessa forma. Como eu falei, nesse conjunto eu vou colocar por um motivo. No outro eu não coloquei por quê? Porque o outro tinha conjunto
no conjunto de anúncio, eu estava tendo um gasto de R$ 100 diariamente, certo? Então, eu podia pegar pessoas, às vezes, que iam ignorar o anúncio dele, mas eu tinha orçamento nos dados móveis, mas eu tinha orçamento para aparecer novamente para essa pessoa no Wi-Fi, certo? Então, ali eu tinha orçamento diário de R$ 100 para quem ignorasse nos dados móveis aparecer lá quando ela estivesse no Wi-Fi. E, enfim, eu tinha como estar mantendo uma frequência alta desses aqueles anúncios lá, tá aparecendo muitas vezes para a mesma pessoa. Lembrando aí do meu aviso, certo? E aqui, como eu estou trabalhando com R$ 20 por dia, eu não posso perder muito aparecendo para gente que vai ignorar, não. Então, eu já vou tentar ser um pouco mais assertivo para pessoas que eu tenho certeza que no Wi-Fi elas vão estar num lugar onde elas têm tempo, conforto, certo? Para estar assistindo um vídeo no seu feed, que é algo que ela já esteja fazendo ali mesmo, navegando para passar o tempo e tudo mais, para receber esse anúncio e poder ter a possibilidade de aumentar a probabilidade delas assistirem. Então, aqui eu vou selecionar a página, certo? Fechou. E no vídeo, aqui, o que eu utilizaria? Um vídeo dentro das publicações, a página aqui saiu, dentro das melhores publicações que ele já tem. Então, seleciona, que não apareceu a página. Ah, aqui eu coloquei parceiro, desculpa. Cliquei errado, coloquei parceiro. Só a identidade principal. Eu colocaria aqui publicações existentes, vídeos que viralizaram, vídeos ali que ele publicou recentemente, aqueles conteúdos que vão chamar atenção, que passem a mensagem para esse tipo de público, que entendam o tipo de assunto que ele fala e se interessem em saber mais, em clicar, certo? Então, o nosso saber mais aqui vai ser tipo assim: ah, eu gostei da mensagem que ele me passou, vou seguir para receber mais, vou seguir para continuar acompanhando. Então, aqui é muito importante que a gente está construindo o público ainda para depois trabalhar com esse público quente, saber muito bem que tipo de anúncio a gente vai oferecer aí, qual é o conteúdo que você vai fornecer e distribuir para as pessoas que elas vão gostar e se interessar para seguir e querer acompanhar essa página. Então, aqui eu iria em publicação existente, certo? E selecionaria ali as publicações mais relevantes desse player. Então, não é o caso aqui, a gente ir tão longe, mas foi o exemplo só para você saber como que você pode trabalhar. Tanto publicação existente, tá? Ou você pode subir o anúncio direto ali no criativo. Então, por que que eu prefiro, às vezes, subir uma publicação existente? Porque as curtidas, os comentários, eles vão para a publicação ali, eles vão alimentar o engajamento do perfil, da publicação original, certo? Quando fica no anúncio, acaba que aqueles comentários ficam retidos lá no anúncio. Então, quando você desativar a campanha ou deletar essa campanha, esse anúncio, todos aqueles dados eles vão ser perdidos. Então, são comentários, curtidas ali, que por mais que ficam gravados, mesmo que a gente só desative a campanha, fiquem gravados aqui nos dados, né, do algoritmo da nossa conta de anúncios, lá para o perfil, às vezes, é uma publicação que poderia ter se alimentado com aquela quantidade de curtidas e comentários. Então, acontece ali eu gostar de usar uma publicação existente para movimentar o perfil em si, as curtidas lá, não somente reter elas no anúncio, mas vai a critério de cada estratégia sua. Se eu tivesse subido aqui um anúncio ao invés de uma publicação existente, não teria problema nenhum para mim, porque eu estou passando a mensagem aqui com a intenção de chamar pessoas para gostar desse tipo de conteúdo e continuar seguindo. Depois que essas pessoas continuaram seguindo, gostaram do conteúdo e estão recebendo aí diariamente, então eu coloco essa construção aqui durante 30 dias, por exemplo, ou 3 meses. Eu passo 3 meses construindo o público de um player, tá? Então, 3 meses eu fiquei distribuindo conteúdos diversos. Ele publicava um vídeo novo, eu ia lá, subia, eu tirava aquele que está mais fraco, colocava um novo e eu distribuindo. Ou por semana também já aconteceu. Semanalmente, eu tirava todos os criativos e subia 5 novos. Beleza, veiculava 7 dias, eu tirava os 5 e colocava mais 5 novos. Então, durante 3 meses, semanalmente, 5 criativos novos. Beleza, isso aí escala de uma forma absurda. É uma dica também, tá? Que eu vou lembrando aqui do que eu já fiz e deu certo para te passando. Construir esse público forte, que engaja, que comenta, que compartilha através dos conteúdos que eu estou
gerando aí, distribuindo, aumentei a base de seguidores e de engajamento no geral aqui dos nossos dados, aí eu partiria para esta campanha que eu mencionei para você no começo, que agora que ele já tem essa audiência, aí a gente vai lá e cria um público das pessoas que engajaram nos últimos 90 dias, certo? Então, se eu trabalhei ali 3, 6, 9, 3 meses, eu vou pegar as pessoas dos últimos 90 dias e vou trabalhar aí esse aviso. Ó, para você que começou a me seguir, me acompanha e tudo mais, depois de uma mensagem, claro, elas se interessam pela mensagem. Então, como eu fiz aqui, depois da mensagem, o gancho para um aviso. Dia 6 eu vou abrir a minha mentoria online. Fechou? A partir disso, dessa campanha de aquecimento, beleza, veiculei aqui um mês avisando o pessoal que, ó, no mês que vem eu vou abrir, hein, no mês que vem, dia 6, no mês que vem, dia 6, no mês que vem, pá, todo mundo tá sabendo. Durante 30 dias aqui, eu trabalhei o aviso. Aí eu vou para a fase de captação. Por exemplo, no mês que vem, a partir do dia 6, eu vou abrir as vagas, tá, para as pessoas se inscreverem. Então eu já vou começar a fazer anúncios avisando as pessoas, ó, estão abertas as vagas para vocês se inscreverem. Então, quando acaba a fase do aquecimento, eu já começo a fase aqui da captação de leads ali, que são as pessoas que realmente ficaram aguardando até o dia 6, que foram consumindo meu conteúdo e gostando nesse período inteiro de 3 meses, mais 30 dias. Então, eu estou há 4 meses aí, certo? Aquecendo um público, tanto aqui na parte de anúncios, também lá no meu orgânico, através do meu perfil, gerando conteúdo dos stories no feed também diariamente, certo? Então esteja trabalhando muito bem. Então é bom que essa primeira aula aqui, ela vai ser um exemplo até de um pequeno lançamento que vai servir aí para você lançar o seu produto, lançar e ter ideias de quando precisar fazer para alguém, um parceiro, ok? Fechou. Essa segunda, no caso a terceira fase, né? A primeira fase foi a construção do público durante 3 meses, aqui já foi o aquecimento desse público durante um mês, e agora na terceira fase, aqui no meu vai estar como segunda fase, mas a nossa terceira fase, no exemplo prático que eu te passei, vai ser a captação agora para falar para essas pessoas que está aberto ali o nosso formulário de inscrição. Vamos se inscrever? Por isso é um objetivo de campanha de cadastro, tá? Porque agora eu quero que elas se cadastrem. Então, as duas aqui eram visualizações de vídeo e engajamento e agora já é cadastro. Primeiro conjunto de anúncios, eu trabalhei aqui levando para um site, certo? Então agora as pessoas já vão para um site, que é onde vai estar o meu formulário, com a meta de desempenho de maximizar as conversões. E aqui o pixel, né, o conjunto de dados instalados lá para eu rastrear e rastreando quantas pessoas estão se inscrevendo lá no formulário. O orçamento diário também coloquei, tudo certinho. E nesse caso aqui, eu não vou passar por todos aqui literalmente, porque eles vão ser também os mesmos criativos. A única diferença é que aqui eu tenho um conjunto que ao invés de vídeos são imagens, tá? Então eu também fiz essa variação que eu vou estar te explicando mais para frente. Então nesse primeiro conjunto aqui eu vou trabalhar as pessoas que engajaram nos últimos 7, 30 e 15 dias. Da mesma forma, eu tenho aqui as que visualizaram meus vídeos nos últimos 30 dias, 7, 15 e 30, tá? Então, no exemplo que eu te dei, que a gente trabalhou durante 4 meses, você vai colocar aí as pessoas que engajaram nos últimos 120 dias. Aqui eu quis, como ele trabalha diariamente, ele tem um público muito quente, trabalhar uma janela até 30 dias. Não preciso ir tão longe, certo? Porque a gente não teve essa fase dos 3 meses antes. Então, no meu caso aqui, são os últimos 30 dias, porque a gente ficou 30 dias lá no aquecimento, beleza? Então, esse seria o exemplo. Mas se você trabalhou aí na sua campanha desde 4 meses atrás, você coloca desde o começo, onde você começou a construir o público, até agora a fase de captação de leads, quantos dias ou meses deram. Então, no seu caso aqui, no exemplo fictício que eu adaptei, a gente vai colocar as pessoas que engajaram nos últimos 120 dias. Eu sempre coloco também as que engajaram nos últimos 7 dias, por mais que o 30 dias englobe 15 e 7, mas aqui ele vai trabalhar, o algoritmo vai nessas pessoas mais recentes. Aqui ela vai um pouco mais nas distantes, mais para trás, né, nos partir de 15 dias. E aqui as de 15, por mais que o 15 engloba 7, ainda é um público
intermediário para mim, porque nesse caso aqui eu coloquei um inicial, intermediário e final. Então cada um está numa fase do mês para o algoritmo trabalhar, para eu não só colocar 30 dias e ele ficar, às vezes, retido só numa parcela de público. E a partir do momento que essas pessoas aqui já vão se cadastrando, eu crio um público personalizado das pessoas que se cadastraram e aí eu já coloco para excluir elas aqui, para que depois que ela se cadastrou, o anúncio não continue aparecendo. Lembra que a gente paga por cada vez que aparece, fechou? Então, por impressão, para eu não continuar gastando, eu vou lá e já excluo para sempre estar aparecendo para novas pessoas, tá? Desmarcando sempre o público personalizado aqui avançado para não sair de dentro do, do público que eu estou direcionando. Aqui ele vai mandar para pessoas além do público personalizado. Eu não quero, eu quero somente para o público personalizado aqui que engajou na retenção de dias que eu coloquei, e excluindo aqui os que já se cadastraram. Não tem peculiaridade nenhuma aqui, eu poderia ter alterado a idade, mas não faz diferença. Então, eu vou manter os 18 a 65, porque eu quero mandar para todo mundo ali que engajou e o próprio algoritmo já sabe quem são as pessoas, então já é um público personalizado, ele já vai diretamente nelas, não tem a necessidade de eu fazer nenhuma alteração aqui. E a gente está trabalhando a nível Brasil, né? Não precisa nem mudar a localização lá, tudo mais. Se no seu caso fosse algo mais dentro de um estado, você quer começar em um estado, ou seu player vai lançar somente nesse estado algo, ou na cidade, certo? Se até for algo presencial, você pode estar fazendo ali a alteração na sua localização. E novamente os posicionamentos automáticos, certo? Então, esses dois conjuntos aqui, eles são o mesmo, a diferença é a mesma daquela fase anterior. Um conjunto é com o público de pessoas que visualizaram 75% do vídeo nos últimos 30 dias, e esse aqui é de que se engajaram no geral com a conta comercial nos últimos 30 dias, tá? E este aqui é um público de engajamento também, porém utilizando criativos de imagem. Então, foi uma variação também que eu fiz aí para a gente estar vendo, por mais que ele trabalhe muito com vídeos, um conjunto aqui para passar uma mensagem mais rápida e direta através de imagem. A gente viu lá nos estudos do módulo do algoritmo das redes sociais quando e como aí está utilizando imagem e vídeo. Então é sempre interessante, se você tem a possibilidade de trabalhar vídeo e imagem, teste as duas versões, as duas variações, tá? O vídeo sempre tende a performar melhor, ele se conecta, você tem o recurso de utilizar música. A gente aqui nos nossos vídeos, a gente trabalha e trabalhou bastante música de fundo que conecta com uma música reflexiva, certo? Dentro da mensagem que ele tá passando. E no final desse vídeo, então, também, a mesma lógica a gente usou. No 75% do vídeo, então... E aí, tudo bem? Aqui, deixa eu tirar. O vídeo vai correndo. No 75%, que é mais ou menos aqui, ele já começa a falar o gancho. Para você, tudo mais, que esperou e tudo, já pode se inscrever, que já me conhece, está acompanhando minhas publicações, meus vídeos, meu conteúdo, já pode clicar no link da minha bio, no link na descrição desse vídeo, ou no botão aqui desse anúncio para você ir direto para minha página e se inscrever lá no meu formulário. E era um formulário simplesinho ali, certo? Para quem colocar só o nome e o e-mail, se eu não me engano. Ou mesmo se fosse o nome, telefone e e-mail, estava ótimo. E essas pessoas, o telefone eu acho que não tinha. Porque nesse caso desse lançamento, essas pessoas, elas já eram automaticamente, no momento que elas se inscreviam, redirecionadas para entrar em um grupo de WhatsApp. Então, neste caso, a gente fez um lançamento meteórico, inclusive com a agência do Thales Kinderé, que é a Meteoric. Thales Kinderé, o criador aí do método lançamento meteórico. Não sei se você já ouviu, vá atrás de estudar, recomendo muito. Tanto a equipe dele muito profissional, todos ali a gente trabalhou com total harmonia e profissionalidade. O Thales, inclusive, muito excelente na sua metodologia, toda a sua equipe seguem à risca, e aí a gente seguiu e fez nesse formato. Então as pessoas eram direcionadas automaticamente para grupos de WhatsApp, certo? Conforme eu enchendo, já ia automaticamente o link de forma automatizada, passando para um grupo vazio, certo? E a gente foi preenchendo aí esses grupos dessa maneira. Então, continuando,
a gente feita essa captação, chamou as pessoas para se cadastrarem lá dentro do grupo, ok? Então, aqui eu não vou ter mais campanha de venda para mostrar o que a gente fez posteriormente, porque dentro do gerenciador de anúncio acabou aqui, certo? Então, essa primeira aula praticamente acaba aqui. Por quê? A gente fez as vendas ali, a abertura do carrinho, nesse formato de lançamento meteórico, dentro dos grupos. Então, captamos os leads a partir daqui, certo? Então, teve outra conta de anúncio também que a gente utilizou. Eu não concentrei tudo dentro de uma só. Mas dentro dessa conta de anúncio, a gente captou essa quantidade aqui de leads. Então, deu 4.584 pessoas, certo? Dentro desta conta. E aqui é interessante também eu mostrar para vocês algumas métricas, uma dica que eu até lembrei que eu ia passar nessa aula para vocês, para ir acompanhando as métricas, como que acompanham essas métricas, certo? Então, aqui a gente está na coluna e por pré-definição está desempenho e cliques, mas eu utilizei bastante aqui uma coluna personalizada que eu criei para estar lendo as métricas dele da, dentro dos objetivos que eu queria. Então, eu estava trabalhando bastante com vídeo na meta de desempenho True Play. Eu queria saber quanto que eu estava pagando por isso. Então, eu estava pagando aqui 2 centavos. Quantas pessoas estavam comentando na publicação. Olha como que era um público engajado quando a gente trabalha com um público quente, é diferente de um público frio. Olha o quanto que o público engajado realmente ele traz um retorno para a gente, né, no criativo e no nosso anúncio ali. Isso valoriza e mostra bastante para o algoritmo que o nosso anúncio ele está engajando com as pessoas, retendo a atenção, está realmente levando informação, conteúdo, as pessoas estão gostando. Então, pô, 6.157 reações à publicação, certo? 1.950, custo por 1.000 impressões aqui também bem baixinho, de menos do que R$ 5. O custo por clique aqui não é o que eu queria, né? Eu não queria clique, até porque não tinha nem destino, nem link ali para a pessoa clicar. Então, o clique é o que menos importa, porque eu estou aqui no objetivo de engajamento. Então, eu queria saber quantas pessoas realmente assistiram, né? Começaram o vídeo no mínimo. E eu poderia até adicionar outras métricas, mas nesse caso que eu queria saber quem estava passando de 75%, eu coloquei essa janela aqui para eu estar vendo especificamente do objetivo que eu queria. Como que você pode estar fazendo isso? Da mesma forma, aqui em colunas, você pode jogar lá para baixo e personalizar a sua coluna. Então, aqui são as que estão selecionadas, que eu acabei de te mostrar. E eu posso estar adicionando novas. Por exemplo, eu posso colocar classificação de taxa de engajamento com a página. Você vai abaixando aqui e tem muitas métricas que podem ser interessantes. Caso eu quisesse saber as que chegaram até metade do vídeo, 25%, certo? Reprodução de no mínimo 3 segundos. Então aqui tem bastante sobre mídia e vídeo. E custos, nossa, muita coisa aqui também que a gente pode estar selecionando e auxiliar. É importante você construir a sua coluna personalizada sempre para não estar utilizando somente as mais óbvias, porque tem muita métrica aqui que é interessantíssimo da gente ter consciência do que está acontecendo. Então o algoritmo ele vai estar fazendo todo esse rastreio, esse acompanhamento, e isso auxilia muito você a saber o que está dando certo, o momento certo de fazer uma alteração, se algo está muito alto, ok? Então, dentro dessa métrica, vou selecionar um conjunto de anúncio aqui, esse aqui que está aparentemente, acho que deve ter até gastado mais. Gastaram a mesma coisa. Enfim, a nível de anúncio, eu vou olhar, por exemplo, se fosse um objetivo de clicar, eu olharia aqui o CTR, certo? Então, o CTR você sempre vai olhar a nível de anúncio e o custo por clique, porque eu quero saber qual é o anúncio que está tendo uma taxa de cliques maior, qual que é o anúncio que eu estou pagando menos por clique, certo? Então, isso vai te auxiliar a desativar aqueles anúncios que não estão tendo uma boa performance. Qual que é o anúncio que as pessoas não estão chegando até 75%, ok? Para eu desativar e não continuar gastando e deixar só os melhores, ou selecionar os melhores para passar para um outro conjunto, sendo que eu estou testando 2 públicos, eu identifiquei o melhor público, por exemplo, nesse caso aqui, a nível de conjunto, eu vou analisar qual é o meu melhor público. Então, ok, eu vi aqui que eles gastaram praticamente a mesma coisa.
tiveram praticamente aqui os mesmos custos e tudo mais. Beleza. Quase a mesma frequência, tudo muito parecido, mas vamos supor que aqui eu tivesse tido um custo maior, certo? Por resultado, eu desativaria esse conjunto de anúncios, certo? E manteria só o melhor conjunto de anúncios que eu tenho. Iria desativar os anúncios que não deram certo aqui, que tiveram o menor desempenho no caso, ok? Pegaria o orçamento do conjunto que eu desativei e colocaria nesse conjunto aqui para escalar ele, beleza? Então eu já tiraria o que não deu muito certo, que às vezes pode estar com CPM até maior, ok? Então aqui o CPM eu sempre analiso a nível de conjunto, ou você pode analisar a nível de campanha também, e pegaria o orçamento desse e passaria para esse. Então aqui que eu estou trabalhando com R$100 por dia, eu tiraria 100 aqui e colocaria 200 nesse, porque é o que está dando melhor, que está dando mais resultados e mais barato para a gente fazer essa escala aí para ele alcançar mais e trazer mais resultados mais baratos. Fechou? Então, outra coisa também aqui a nível de anúncio é que você pode estar vendo isoladamente sobre os seus anúncios várias dessas métricas, como quais foram mais compartilhados, comentados, os que tiveram mais reações. Porque na segunda fase, eu que fiz essa análise aqui do quais tiveram mais reações, certo? Eu recomendei, mostrei para o produtor e para a equipe que esses foram os 3 melhores, para a gente se inspirar e modelar o que já deu certo para a próxima fase, fechou? Então, basicamente é isso quanto a essas campanhas, ok? Sobre esse formato para você se inspirar. Eu sei que pode ter ficado uma aula grande, ainda tá. Não acabei 100%, vou te dar um último exemplo, mas para ir te abrindo a mente aí das possibilidades e estratégias que você também pode fazer. Então a gente construiu o público, a gente trabalhou com o público quente, agora aquecendo ele, dando um aviso de que tal dia vai acontecer tal coisa, e a partir de tal dia a gente abriu aqui as inscrições para as pessoas se inscreverem, e como eu falei, aí a gente trabalhou essa fase de inscrição durante 15 dias, certo? Então as pessoas aqui ficaram se inscrevendo até o 15º dia, ok? Então, digamos que com essa e a outra conta, se eu não me engano, a gente captou 8 mil, quase 9 mil leads, tá? Então, eu não sei em grupos quanto isso dava, porque eu não estava dentro de todos os grupos de WhatsApp. A gente captou 9 mil leads. Aí, depois do 15º dia, vamos colocar aí que era tipo dia 20 de julho, um exemplo. No dia 20 de julho, a gente fechou a fase de captação, fechamos os grupos ali, por exemplo, de pessoas entrando por qualquer outro tipo de canal, links na bio e tudo mais, a gente tirou e ficou com esses 9 mil. Aí no 21º, a gente começou a trabalhar as ofertas. Durante esses 15 dias, a gente ia falando para as pessoas, fiquem no grupo, porque dia, por exemplo, 21 a gente vai revelar a oferta aqui que todo mundo está esperando. Beleza, então a gente foi trabalhando nesse grupo durante os 15 dias. No 21º dia ali, até o dia 20, né? No dia 21, no caso, aí a gente começou a falar sobre as ofertas. Para você que esperou, daqui 3 dias a gente vai abrir o carrinho para comprar pelo valor tanto, acho que a gente não falou o valor, mas por um desconto especial que a gente selecionou. Aí no dia 22 a gente falava que além do desconto especial também vai ter um brinde e tal. E isso mandando vídeo, mensagens, abrindo o grupo para tirar dúvidas, sempre em um horário específico. Não é o caso aqui falar do método, tá? Mas eu quero te contar esse trajeto porque no final eu vou dar uma dica extra. E ok, aí no dia 23, a gente, por exemplo, revela o valor e vai abrir o carrinho tal hora. Então a gente revela o valor de manhã, às 6 horas da manhã, e 9 horas a gente abre o carrinho para as pessoas comprarem. Ok, deixa aberto 3 dias. Então as pessoas compraram nesses 3 dias aí, estão comprando nesses 3 dias. Nesse dia 23 até o dia 26, no dia 23, às 9 horas, a gente manda um link com uma URL específica ali da oferta, né? Então, até o momento, ninguém tem o link para compra, onde é que está o checkout, nem nada. Então, nas 9 horas, para todo mundo que está nos grupos, a gente envia o link. Carrinho aberto, podem comprar pelo desconto aí, especial, válido até
tal dia, tal hora, com bônus, isso e aquilo, pá. Ok, todo mundo ciente. Com esse link, não precisa acabar depois de 3 dias a sua oferta, a sua campanha, o seu pequeno lançamento aí, certo? O que a gente poderia fazer também? Eu poderia vir, no nosso caso a gente não fez porque a gente teve um bom retorno e tudo mais, mas eu poderia trabalhar da seguinte forma: ir lá em públicos, eu poderia criar um público personalizado de todo mundo que entrou no meu link ali. Já vamos chegar lá, ó. Público personalizado com base no meu site, tá? E aqui, selecionado o conjunto aqui de dados, né? Meu pixel do site do cliente que a gente está tratando. Eu vou colocar para todo mundo que acessou a página, né? O page view, nos últimos 3 dias. E eu vou refinar por URL, tá? Que contém barra, por exemplo, não sei qual que era lá, mas vamos colocar que fosse lançamento. O que vai acontecer? Eu posso fazer tipo um remarketing para no quarto dia, depois que, por exemplo, fechou o carrinho para todo mundo do grupo. Na verdade, a partir do terceiro dia, aquele desconto e aqueles bônus, eles não vão ser mais promocionais. O lançamento era para lançar aquele produto com desconto menor, tá? Com e uns bônus, então desconto e bônus. A partir daquele dia, o produto ainda iria continuar ativo, porém sem o desconto e o bônus. Então, se eu estava vendendo a R$ 300, a partir desse dia não vai ter bônus e ele vai valer R$ 600 ou 550, por exemplo. Então, eu poderia vir para continuar vendendo para quem ainda ou não comprou, não teve a possibilidade de comprar, duas alternativas aqui, certo? Então, vou te dar mais duas ideias. Eu vou mandar para todo mundo que acessou nesses 3 últimos dias que estavam dentro dos nossos grupos, que eram lead, certo? Então, só quem era lead, só quem estava quente, chegou até o final, acessou nesses últimos 3 dias, um anúncio específico ali para ela, informando que o produto ainda está à venda, mas agora sem o desconto e o bônus, mas que ela pode parcelar até 12 vezes, certo? Então, às vezes, com aquele desconto, eu poderia ter colocado uma quantidade de parcela até 6 vezes, tá? Então, dentro do lançamento, o produto especial com desconto e o bônus, parcela até 6 vezes. Agora, depois desses 3 dias, você não consegue mais o desconto e os bônus, mas o produto voltou a custar R$ 550, porém você pode parcelar ele até em 12, para quem ainda não tinha conseguido comprar, certo? Poder ter a possibilidade. É um investimento que você pode estar trabalhando nesse remarketing aí para captar alguma outra pessoa que não conseguiu. O que eu não te recomendo aí é você continuar oferecendo pelo valor promocional com desconto e bônus depois do terceiro dia que você falou que ia fechar. Se você falou que até tal hora, acabou tal hora a oferta. A partir daquele momento, você pensa em outra condição. O produto, se você falou que depois de tal dia e tal hora vai voltar a custar tanto, esse preço vai ter que ser, certo? Isso é autoridade, a credibilidade ali sua ou do seu cliente que ele falou, para não diminuir aí essa ali a reputação dele com isso, certo? Então, a gente vai dar a condição que agora pode ser parcelado em 12 vezes. Uma outra ideia é que para todo mundo que entrou no link da oferta aí nos últimos 3 dias, né, que a gente deixou aberto esse carrinho, mas mesmo assim, ou possa ter chegado até o checkout aqui, por exemplo, sabe? A pessoa chegou lá no checkout e não concluiu a compra. Se o seu produtor ou você tiver um produto downsell, o que é um downsell? É uma opção com um valor mais barato. Então pode ser que esse curso completo era por R$ 300, ok? Mas tem uma versão simplificada dele por 150. Então você pode oferecer tanto nos grupos, tá? Para quem não teve a oportunidade de comprar por R$ 300, a opção ali do downsell por 150. Então você pode estar fazendo um remarketing oferecendo um produto mais barato. E aí aqui, por exemplo, depois você faz um downsell, por exemplo, durante 5 dias, tá? Então, depois de 5 dias,
esse downsell, ele tinha, por exemplo, o checkout do downsell. Downsell. Beleza. Ele tinha o checkout do downsell. Depois de 5 dias, se você tiver um outro downsell, essa versão simplificada, para você que não tinha R$ 150, você oferecer um e-book por 50, certo? Um e-book ali por 50, que é o curso inteiro também, só que em versão e-book, que a pessoa vai ter muitas páginas, mais trabalho para ler e consumir, do que se fosse o audiovisual ali mais prático, certo? Com alguns exemplos, ela não tem mais os bônus e o desconto que tinha no primeiro, ela não consumiu ali o seu primeiro downsell, que era uma versão simplificada, e agora você está oferecendo um e-book. Então, depois de 5 dias oferecendo o primeiro downsell, você vai oferecer o segundo downsell para todo mundo que acessou o checkout do primeiro downsell aqui nos últimos 5 dias e oferecer um produto mais barato também para ela. É uma opção, uma ideia para você colocar. Lembrando que lá dentro do conjunto de anúncio você sempre vai excluir as pessoas que já compraram. Então é importante aqui você sempre criar um público personalizado de quem já comprou no site, fechou? Então eu venho aqui, crio um público personalizado dos purchase no último mês, para eu continuar trabalhando aí esses remarketing e oferecendo produtos para não aparecer aí o meu primeiro downsell para quem comprou o primeiro produto, por exemplo, entendeu? Então, você pode estar fazendo aí essas otimizações, explorando mais a sua criatividade, refinando, incluindo mais pessoas, excluindo aqui. Se for o caso, dentro lá do públicos personalizados da aula, do módulo anterior, eu te expliquei bastante sobre isso. Então, aí você pode estar criando mais uma campanha para dar continuidade nas vendas, certo? Às vezes, se o lançamento não teve uma boa repercussão nesses primeiros 3 dias, você continuar fazendo vendas ou tiver orçamento ainda para um remarketing interessante que tenha, dá continuidade nas estratégias para continuar vendendo, certo? Então, o remarketing ele não gasta muito porque ele é um público menor, então você pode separar ali 10% da verba para esse finalzinho para fazer um remarketing bacana para mais uns, por exemplo, 10 dias. Então, mais 5 dias para o primeiro downsell e mais 5 dias para o segundo downsell. Fechou, sabe? Então, finaliza desse jeito aqui a aula, as dicas. Espero que você tenha gostado. E agora a gente vai continuar com outras campanhas, onde eu vou passar um pouco mais rapidamente. Eu pensei que essa aula ia ser um pouquinho mais rápido e eu consegui passar todos os exemplos, mas espero que você tenha gostado, porque eu tento deixar o máximo completo para você ir adaptando mesmo aí a sua realidade, ao seu nicho, mas sempre deixa a sua dúvida, tanto aqui nos comentários quanto na comunidade, que eu posso fazer aulas específicas para a sua dúvida aí, tirando e respondendo elas, porque a sua dúvida pode ser a dúvida dos outros também, certo? Então bora para a próxima aula. Um abraço.